Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Sistemas Distribuídos. Eu sou o professor Marcos Carvalho e nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução aos sistemas distribuídos. Basicamente falando um pouquinho sobre o contexto de como é que surgiram os sistemas distribuídos e um pouquinho da definição do que é um sistema distribuído. Inicialmente, os sistemas computacionais rodavam basicamente nos chamados mainframes, que são esses computadores muito grandes, literalmente, onde os usuários acessavam esse tipo de sistema através de computadores chamados os terminais, que davam acesso a essa computação que era toda centralizada nos mainframes. Tá? Então, por mais que a gente tivesse vários terminais de acesso, a computação toda era centralizada nos mainframes. Com o tempo, foram surgindo os chamados microprocessadores, onde a capacidade computacional foi cada vez mais reduzida em tamanho. Processadores chips pequenos de processamento foram produzidos com alta capacidade e que deu origem aos chamados PCs, os computadores pessoais, ou desktops, computadores de mesa. Então isso fez com que os usuários agora tivessem seus próprios computadores, com todo o conjunto de computação, com processamento, memória, armazenamento, autocontido nessa caixa, nesse computador pessoal. Então, a partir desse momento, a computação foi disseminada e distribuída, basicamente em postos de trabalhos e computadores realmente individuais, cada um tendo sua computação na sua própria casa. Além disso, os processadores também passaram a ser chamados de processadores multicore. Começaram a ter múltiplos núcleos de processamento dentro do mesmo chip. Tá? Isso abriu novas possibilidades, sistemas que a gente chama dual-core com 2 núcleos, quad-core com 4 núcleos, octa-core, entre outros. Então, com esse avanço, com chips cada vez menores, cada vez mais capacidade de processamento, também surgiu agora a capacidade de processamento paralelo. Então, eu permitiu com que vários processos fossem executados simultaneamente no mesmo processador. Com isso surgiram alguns desafios para a programação. Para realmente usufruir esse tipo de processamento paralelo com múltiplos núcleos, os programas passaram a ser programas paralelos, onde poderiam ser subdivididos, por exemplo, em multithreading, vários threads, para realmente tirar proveito desse tipo de ambiente. Também surgiu sistemas operacionais multiprogramação, para permitir rodar vários processos ao mesmo tempo e usufruir desse tipo de arquitetura, de unidade de processamento com múltiplos núcleos. Outra evolução na computação foi na área das redes. Surgiram as LANs, que são as redes rápidas locais, que permitiu a conexão de múltiplos computadores, fazer com que eles tenham uma comunicação rápida entre eles. Das LANs também surgiram as WANs, que são redes, computadores interconectados, mas numa maior abrangência, que originou a famosa internet, que é uma grande rede mundial de computadores interligados, diversos dispositivos interligados nessa rede, agora mundial. Tá? Então essa comunicação entre diferentes computadores também trouxe evoluções nos tipos de programas de sistemas que a gente poderia rodar. Com base nisso, surgiram infraestruturas de computação como os clusters, que são basicamente múltiplos servidores conectados numa rede de alto desempenho. Agora eu posso rodar programas que rodam em mais de um servidor, mas que se comunicam numa rede ultra rápida. Com grandes clusters surgiram os chamados data centers, que são os conjuntos de dados ou centros de dados com galpões geralmente muito grandes, que têm uma capacidade de uma grande quantidade de computadores em racks, que são os grandes clusters com alta infraestrutura de refrigeração e de rede, tá? Que permite aumentar ainda mais a capacidade de computação em empresas e organizações. E, em terceiro lugar, mais recentemente surgiram o chamado Cloud Computing, ou computação em nuvem. Basicamente, passou a oferecer agora a computação como um serviço. A infraestrutura computacional está a nosso acesso através da internet. Qualquer usuário pode agora, a computação está terceirizada, ele pode alugar ou contratar infraestrutura computacional, plataformas de computação ou até próprios softwares através da internet, contratando de terceiros. Então, grandes empresas como Google, Amazon, Facebook,
Microsoft oferecem esse tipo de infraestrutura, de softwares como serviço através da internet. Uma outra tendência foi os dispositivos de computação estarem cada vez menores. Então a gente viu aí o surgimento de notebooks, laptops, que diminuiu e começou a surgir os tablets. Também temos smartphones, que são dispositivos hoje em dia com alto poder computacional, mas bastante pequeno. Além de outros dispositivos como Smart TV, nós temos hoje em dia diversos tipos de dispositivos espalhados que originou a chamada Internet das Coisas. Então, basicamente, temos dispositivos espalhados em todo o mundo, como computadores, impressoras, câmeras fotográficas, luzes inteligentes, todo tipo de equipamento, hoje em dia, com alguma unidade de processamento e conectada na internet, permitindo com que cada vez mais novas funcionalidades sejam oferecidas através dessa grande rede. A computação agora está espalhada em muitas coisas e muitos lugares, tudo isso conectado em conjunto na internet. Tá? Então, dado esse contexto, dado esse novo cenário mundial, a gente tem agora a possibilidade de criar novos sistemas que são compostos e podem rodar em diversos computadores. Esses computadores vão estar conectados e podem estar espalhados geograficamente. Então, posso interligar computadores diferentes, seja no mesmo prédio, na mesma cidade, no mesmo estado, país ou até em todo o mundo. Tá? Essas redes também, esses sistemas, podem ter poucos ou muitos dispositivos interligados. Esses dispositivos podem ser pequenos, como pequenos sensores ou pequenos celulares. Também podem englobar dispositivos muito grandes, como supercomputadores ou grandes equipamentos, como grandes telescópios e equipamentos, por exemplo, como o CERN, por exemplo, uma instituição científica com grandes equipamentos de medição de partículas físicas. Tudo isso interligado, interconectado em redes, tanto redes com fio, como redes cabeadas, como também redes sem fio, seja Bluetooth, Wi-Fi ou 5G. E tudo isso junto vai nos dar a capacidade de construir os chamados sistemas distribuídos. Então, basicamente, são sistemas que vão usufruir desse tipo de característica, de dispositivos interconectados que podem oferecer algum serviço ou funcionalidade para os usuários. Tá? Então, basicamente, isso que a gente vai estar vendo na disciplina, como construir, como modelar, como projetar sistemas distribuídos, trazendo aqui todos os desafios em construir esse tipo de sistema. Mas afinal, o que é então um sistema distribuído? Qual seria a definição mais formal desse tipo de sistema? Eu vou trazer primeiro para vocês a definição de Andrew Tanenbaum, tá? um autor de um dos livros mais famosos de sistemas distribuídos, que ele diz que sistemas distribuídos é um conjunto de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um sistema único e coerente. Note que tem algumas palavras-chave aqui, como conjunto de computadores. Então, o sistema distribuído não pode ser formado por apenas um computador. Então, ele implica, por definição, em mais de um computador independente, tá? Que juntos vão se apresentar aos usuários como um sistema único e coerente. Tá? Esse ponto também de sistema único, tem muito a ver com o que a gente vai explicar numa aula posterior sobre a transparência de um sistema. Então, um sistema transparente é aquele que esconde do usuário toda a sua complexidade. Então, o usuário não vai notar se é um sistema distribuído, se não é, quão complexo o sistema é por trás. Ele basicamente vê um sistema único, tá, e coerente, que dá os resultados esperados e traz a funcionalidade esperada para aquele usuário. Okay? Uma outra definição é a de um outro autor de um livro bastante famoso de sistemas distribuídos, chamado George Coulouris. Ele diz que sistema distribuído é um sistema em que componentes de hardware e software localizados em diferentes computadores interconectados se comunicam e coordenam suas ações trocando mensagens. Tá? Note que tem alguns pontos similares. Ele também fala em diferentes computadores, então tem mais de um computador, componentes de hardware e software. Também fala em conexão, eles estão interconectados e se comunicam,
Tá? E traz um outro ponto extremamente importante, que é a coordenação de suas ações. Tá? Então, através de comunicação, basicamente ele fala em troca de mensagens, os diferentes computadores vão coordenar suas ações para poder trazer as funcionalidades do sistema para os usuários. Então, note que o novo ponto importante é a coordenação das ações dos computadores. Uma terceira definição, e uma definição bastante interessante, é a do pesquisador Leslie Lamport. Se você não ouviu falar dele ainda, você vai ouvir falar bastante durante esse curso. Ele é uma das maiores referências em sistemas distribuídos do mundo, com muitos artigos e muitas inovações que foram trazidas. Inclusive, ele ganhou um prêmio Turing da computação, basicamente o Oscar da computação. Ele ganhou há alguns anos atrás. E na definição dele, ele fala, até de um certo modo, uma brincadeira, dizendo que sistemas distribuídos é um sistema onde você não consegue trabalhar por causa de uma falha em um computador que você nunca viu. Então, isso pode parecer brincadeira, mas tem pontos bastante importantes nessa definição. Tá? Um dos pontos que ele traz é a questão de ser um computador que você nunca viu. Isso tem relação com a transparência, o sistema único e coerente que Tannenbaum falou também na definição dele. Então, o fato de você não ver esse computador, não saber onde ele está, é uma característica da transparência do sistema distribuído. Você não faz ideia de onde está rodando, e em qual computador, em que localidade. Tá? E um outro aspecto extremamente importante que ele traz é a questão da falha em sistema distribuído. Tá? Nós temos que ter isso em mente, que sistema distribuído, a falha é uma regra, não é uma exceção. As falhas ocorrem com muita frequência. Por quê? No sistema centralizado, a gente tem basicamente um sistema que roda num único computador, que pode sim ter falhas de software, o processo pode falhar, o SO pode falhar, assim como problemas de hardware, que o hardware também pode ter falhas e o sistema dessa forma vai falhar. No sistema distribuído, a gente tem primeiro mais de um computador atuando, então essas falhas vão ser multiplicadas. Eu tenho mais de um processo que pode falhar, mais de um SO que pode falhar, mais de um computador, mais hardwares que podem falhar. Caso algum falhe, eu posso ter problemas no meu sistema. Além disso, eu tenho a questão da rede, com a interconexão entre os diversos dispositivos ou computadores do meu sistema. E essa comunicação também pode falhar. Tá? Então, sistema distribuído, nós temos que ter em mente que a falha, seja de processo, software, hardware ou da comunicação, vai acontecer com muita frequência e a gente vai ter que tolerar esse tipo de falha. Tá? Então, alguns pontos chaves que a gente pode destacar aqui das definições. Sistemas distribuídos implica em ter computadores interconectados. Eles vão ter algum tipo de colaboração entre eles para oferecer alguma funcionalidade. E, para isso, ele vai ter que coordenar as ações dos diversos computadores interligados e independentes. Para coordenar ações, eles têm que se comunicar de alguma forma. Então, há uma comunicação entre os computadores, entre os processos, tipicamente através de trocas de mensagem. Tá? Com isso, o sistema distribuído também tem que ter a questão da transparência, parecer para o usuário um sistema único, esconder do usuário toda a complexidade do sistema distribuído e ser um sistema coerente e consistente. Coerente para dar ao usuário as respostas esperadas e desejadas sem trazer problemas ou erros nos resultados. E um sistema consistente, que o usuário, independente de qual usuário acessar o sistema, ele deve ter a mesma visão do sistema. Tá? E, por último, e não menos importante, saber lidar com falhas. Destacar bastante a presença de falhas frequentes nesse tipo de sistema. Então, temos que ter mecanismos para detectar falhas e corrigir falhas e tornar as falhas imperceptíveis aos usuários. Tá?